Agora a gente vai fazer um painel, que é uma das novidades do MTC esse ano. A gente preparou com muito carinho e tentou trazer pessoas que estivessem hoje no mercado, que tivessem a ver, de alguma forma, com o mercado de TI e que tivessem experiências sólidas para compartilhar com a nossa comunidade. Não necessariamente todo mundo é da área de qualidade, mas está todo mundo ligado, de alguma forma, ao contexto de trabalho que a gente atua hoje. Então, previamente, a gente selecionou algumas perguntas que a gente abriu no Slido antes do evento. A gente selecionou algumas. Então, o painel vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar as nossas participantes. A gente já tem essa lista de perguntas compiladas que vocês mandaram e votaram. E aí, se sobrar um tempinho, a gente vai abrir para o público poder debater e conhecer um pouco mais delas e tirar também as dúvidas sobre mercado de trabalho, ambiente de trabalho, carreira, diversidade nas empresas. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, eu vou chamar aqui agora, eu vou sentar aqui nessa cadeirinha para ficar bem Faustão. Faustão fala em pé, né? Vou chamar aqui agora Andréia Mota. Ela é gerente de parcerias estratégicas. Ela é pesquisadora e executora de políticas públicas e internacionais na área de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Tem mais de 14 anos de experiências em assessoramento, análise política e consultoria nos eventos públicos e nos setores públicos e privados, terceiro setor e universidades. Ela é pós-graduada em negócios internacionais pela UC Berkeley e mestre em governo e estudos latino-americanos pela Georgetown University. Liderou relações nacionais e exteriores para programas e organizações como Startup Brasil, onde atua como gerente de parcerias estratégicas. Vou ficar em pé para recebê-las, né? Vou chamar aqui agora Natália Girolamo. Ela é arquiteta de soluções na AWS. Ela é gerente de programas técnicos da AWS para a América Latina e uma entusiasta sobre como tecnologia pode ser inclusiva, ajudar a mudar o mundo e melhorar a vida das pessoas. Na AWS, ela trabalha fortemente para acelerar a jornada de adoção da nuvem nos clientes e, no tempo livre, tem aprofundado os conhecimentos em Python e JavaScript. Bem-vinda. Fique à vontade. Vamos chamar também Maria Anne Dias, que também é arquiteta de soluções da AWS. Ela possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software Java e possui experiência e interesse em segurança e já trabalhou em verticais da indústria automotiva, de seguros e financeira. Como missão pessoal, ela quer ser um agente ativo em ajudar os clientes da AWS a fazer uma jornada segura na nuvem. A nossa quarta convidada é a Nayara Moura. Ela é QA na ThoughtWorks. Ela é formada em sistemas de informação, com especialização em qualidade de software e experiência lecionando dentro e fora do Brasil. Ela trabalha como Quality Assurance há 10 anos, tendo passado por empresas das mais tradicionais às mais inovadoras. Atualmente, ela atua na ThoughtWorks Brasil, aproveitando a incrível experiência de poder unir a paixão por TI à busca por um mercado mais diverso. E a nossa quinta convidada é a Yolanda Castro, que é diretora de produto no Maio Marketing. E com mais de 10 anos de experiência em tecnologia, Yolanda Castro é formada em Ciência da Computação pela UFMG, com especialização em empreendedorismo e inovação em Stanford. Hoje ela atua como diretora de produto e tecnologia e tem a missão de construir produtos de tecnologia inclusivos e que os clientes amam, além de cuidar dos times e de todo o processo de criação e implementação de produtos que entregam conteúdo de qualidade a milhões de usuários mensalmente. Vou sentar aqui. Bom, eu vou, então, fazer para vocês as perguntas que os participantes já tinham mandado previamente para a gente. E essas perguntas foram votadas. E aí, para abrir, para a gente debater um pouco sobre os temas.
e, se sobrar um tempinho, a gente abre para o debate com o público. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta muito interessante para esse painel, que é formado por mulheres, aí, apenas por mulheres, que pergunta assim: como lidar com a famosa síndrome do impostor? Eu acho que é presente assim na carreira de todas as mulheres e dos homens também. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é isso, se vocês já viveram e se isso teve algum papel na carreira de vocês. Olá. Bom, eu acho que eu vivi muito a síndrome do impostor. Eu comecei aos 17 anos já, na verdade já fazia algumas coisas antes de programação, mas oficialmente a trabalhar com 17 anos, eu olhava para as pessoas do mercado e eu falava: meu Deus do céu, essas pessoas sabem tanta coisa e eu não sei nada. Mas é óbvio que eu não sabia nada, eu tinha acabado de começar, mas aí você fica: nossa, eu não sou bom o suficiente, o caminho é muito longo, e aquilo te assusta um pouco. E eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi mudar a minha cabeça de eu realmente não sei algumas coisas e eu vou aprender e dar um passo de cada vez. E você tem que, e no final do dia os homens também sofrem com isso, não são só as mulheres, é uma coisa que atinge todo mundo, e onde a gente trabalha tem muita gente boa e todo mundo passa por isso e fala: nossa, caramba, tem tanta coisa para aprender. E você fica com essa sensação de não sou bom o suficiente, mas acho que é isso, é a questão de você dar um passo de cada vez e colocar sua mentalidade de vou sempre continuar aprendendo, né? E não deixar isso ficar martelando na sua cabeça. Então, bom dia, pessoal. A única diferença, na realidade, entre nós e vocês é que a gente está no palco, porque, falando sobre síndrome de impostor, a minha concepção é que, se a gente não sente isso em algum momento da vida, provavelmente você está sendo muito soberbo, porque você sempre vai ter alguma coisa que você não sabe ou alguma coisa que você não é nível 400. Todo mundo começou no nível 100 ali, ninguém começou master, né? Então, a minha concepção sobre... Acho que tem duas coisas, né? Uma coisa sobre gênero em si e minorias, que realmente acontece porque você não se vê representada ou representado, seja racialmente ou por gênero, e aí você acha que simplesmente tem uma barreira a mais, além do seu conhecimento. Tem uma barreira de ecossistema. Então, isso é uma coisa, mas, em geral, acho que todo ser humano sente isso. E o que funciona para a gente, o que a Anne comentou, é muito verdade. Saber aprender. Tem uma postura que você vai ter que achar uma maneira de aprender. Você está fazendo isso a vida toda. A gente não nasce sabendo falar, ou sabendo um idioma, ou sabendo programar. Então, são habilidades que você vai adquirindo. A partir do momento que você entende como você aprende, você começa a derrubar essa síndrome. Porque você fala: ok, não sei, mas eu já aprendi em outras coisas, eu vou traçar passos e vou saber o que eu preciso entregar passo a passo e vou chegar num nível mais alto. Então, acho que tem muito sobre como que você aprende e ter pessoas do seu lado que sejam mentoras. Não precisa ser um nível hierárquico mais alto do que você. Então, eu considero a Anne uma mentora de vida, assim. Então, não tem nada a ver, é mais sobre pessoas que você admira e já fizeram, de repente, a mesma jornada que você está querendo e possam compartilhar algumas experiências. Se a gente estiver falando abobrinha, vocês podem sempre falar. Cala a boca, não tem nada a ver. No meu caso, eu acho que tem um pouco de diferença do contexto que a Anne trouxe, e talvez algumas pessoas possam se identificar, porque para mim foi um pouco o oposto, o momento. Eu entrei na área com 16 anos, quando eu comecei a faculdade. E a gente tem um perfil muito curioso, né? A gente tem na área de tecnologia, é uma área relativamente jovem. Se você olhar, a maioria de nós aqui tem uma média de idade que é baixa. Então, a gente tem esse perfil curioso, muitos de nós se consideram ou foram considerados por outros como nerds em algum momento. Então, naquele momento onde nossos interesses começam a se destacar de um grupo, ali na adolescência, pré-adolescência, talvez a gente tenha esse perfil de ser considerado super inteligente, de ser considerado, nossa, vai ter um futuro promissor. E quando a gente entra na área de tecnologia, há, sei lá, 15 anos atrás, tinha mesmo essa vibe de que, nossa, que diferente, que esperto e que inteligente. Então, para mim, esse momento de início na faculdade, ali aos 16, os primeiros estágios, foi relativamente tranquilo, me sentia bem na área, não tá legal, tá de acordo com o esperado. Mas quando eu começo a sair das empresas mais tradicionais e a gente começa a vir essa onda de startups, essa onda de empresas multinacionais ou internacionais, onde a gente começa a ter oportunidades e a gente começa a expandir o horizonte, para mim foi muito aí que a síndrome do impostor pegou muito forte. Porque aí você tem a questão da comunicação, você tem a questão de mudança de contexto, mudança de cultura.
E aí você começa, no meu caso, como QA, teve uma mudança de paradigma bem grande nesse começo. Quando eu comecei na área de QA, testes manuais eram o que tinha e automação era tipo muito cereja do bolo. E no meio desse movimento, automação passou a ser quase que pré-requisito para a maioria das boas empresas. E aquilo tudo começou a mexer muito comigo. Então, eu acho que, além de ter esses momentos na vida, algumas pessoas vão passar por isso quando elas começam a carreira, entendendo que talvez não vão conseguir chegar onde quer, que o caminho é muito longo, mas também muitas vão passar por isso no momento de grandes transições. E eu acho que estratégias que ajudam nesse ponto, para mim, além do que as meninas comentaram, que eu acho que está super alinhado, são setting de expectativas. Então, antes de pensar que você não está fazendo certo, porque, não sei se está claro para todo mundo, a síndrome do impostor é muito aquilo de eu acho que eu não sou tão bom quanto as pessoas acham que eu sou. E se eu não tomar cuidado, daqui a pouco alguém vai descobrir que eu não sou tão bom assim. Ou você está no processo seletivo de uma grande empresa, você fala, eu acho que erraram nesse processo. Fizeram a proposta para a pessoa errada. E aí, cada vez que você sente que não sabe muito de uma coisa, que não está dominando 100%, você fala, puta que pariu, é agora. É agora que vão descobrir que fizeram errado. É agora que vão descobrir que eu não sei aquilo tudo. Então, eu acho que, como vocês falaram, o primeiro é internalizar que tudo bem não saber. Tudo bem não saber tudo. E aí, setar expectativas. Seja no seu projeto, seja com a sua liderança, é sentar claramente e perguntar para uma gestora qualquer, para project manager do seu projeto, para a liderança técnica do seu projeto. Pergunte, sente e diga, o que se espera de mim neste contexto? O que esperam de mim neste projeto? E aí, de tempos em tempos, 15 em 15 dias, mês em mês, ou intervalo menor, se for eficiente para vocês, é sentar de novo e falar, e aí, daquilo que a gente conversou, eu estou indo bem? É feedback. Então, sete expectativas e feedback. É descobrir o que querem que você faça, ou o que você precisa fazer, e perguntar constantemente às pessoas envolvidas no seu trabalho se você está fazendo de acordo com o esperado. Eu acho que essas duas coisas podem ser excelentes ferramentas, porque muitas vezes a cobrança vem mais de nós do que do externo. Muitas vezes, para o contexto, nós estamos entregando, nós estamos trabalhando satisfatoriamente, e a gente internaliza, por motivos e contextos diversos, que não estamos fazendo tão bem assim. Então, associar essa consciência de tudo bem não saber, com tudo que as meninas falaram, mais expectativas setadas com clareza e feedback, são ferramentas práticas que eu considero que ajudam muito a vencer essa síndrome. Eu acho que, no meu caso, eu tenho dois ambientes onde a minha representatividade, né, mulheres, tanto na tecnologia quanto na política, são pouco representativas. A gente tem pouquíssima representatividade, ali em torno de 25%, 30%. No caso de política, 25% no caso de mulheres, na tecnologia. Então, acho que essa coisa da síndrome de impostor, ela vem muito quando a gente não se enxerga também em cargos de liderança, ou, né, a gente não percebe pessoas parecidas com a gente nesses locais. E a gente começa a pensar, uai, será que esse espaço é para mim? Será que eu estou no lugar certo? Né, não estou vendo outras pessoas parecidas comigo aqui. Mas a gente está falando sobre diversidade agora, e sobre diversidade a gente tem que falar que cada um tem o seu valor, e a gente perceber que a gente tem um valor muito grande por ser diversos, por sermos diferentes, para acrescentar em qualquer time. Então, é legal quando a gente olha para o lado também e vê que nós somos diferentes e fala, poxa, esse é o meu valor, eu posso entregar isso aqui e criar alguma coisa de uma perspectiva diferente do que eu estou vendo aqui como normal. Então, ter essa noção de que ser diferente é bacana também, e a gente hackear esse sistema. Pegando essa linha da diversidade, né? Vocês acham que a diversidade no ambiente de trabalho é um compromisso ético? E como a gente pode ajudar a melhorar essa questão nas empresas, assim? Acho que sim. Acho que essa altura já está bem claro que a importância eticamente da gente estar construindo times diversos e como que isso é mandatório para a cultura das empresas, assim, muito do que a gente traz para as nossas decisões, para quando a gente escolhe trabalhar num lugar, está relacionado ao valor da empresa, mas
acho que muito mais do que... além de ser ético, eu acho que é enriquecedor, sabe? Eu acho que toda vez que eu trabalhei com times que eram mais diversos, que tinham pessoas que traziam diferentes bagagens de vida, diferentes pontos para a mesa, o resultado do trabalho conquistado foi sempre muito melhor. Então, acho que, sem dúvida, a questão ética, mas acho que a gente realmente traz mais, assim, a gente constrói mais com times mais diversos. Acho que é bem isso, é enriquecedor. Vários tipos de diversidade, inclusive diversidade de idade, né? As gerações, tem sido discutido, tem pessoas mais velhas no ambiente de trabalho, e essas pessoas precisam conviver com as pessoas mais novas, e as pessoas mais novas que estão vindo precisam conviver com as pessoas mais velhas também. Então, é uma diversidade aí, quando a gente está falando de vários, não é só gênero, raça, é uma diversidade olhando como um todo. Uma coisa que acho que a gente pode fazer para ajudar, por exemplo, em processos seletivos, não fazer perguntas pessoais. Isso é uma coisa super bacana do processo da empresa atualmente que eu estou, que é a Amazon. Então, assim, não são feitas perguntas pessoais. A partir do momento que você tem numa entrevista um recrutador perguntando para uma mulher quem que vai ficar com o seu filho quando ele ficar doente ou alguma coisa desse tipo, você já está tendo um problema. Então, toda vez que você elimina o fator pessoal, você ajuda, porque aí você está baseado na competência do candidato, por exemplo. Acho que esse é um ponto. E a diversidade ela é rica. Vou dar um exemplo rápido, né? Não sei quem conhece a Sheryl Sandberg, que ela é do Facebook. Eu acompanho o trabalho dela. Ela tem um livro muito legal chamado Leonine. E depois ela escreveu um livro chamado Plano B. E no Leonine ela fala que os homens e as mulheres deveriam ser mais iguais, então os homens deveriam ajudar mais em casa e as mulheres deveriam ocupar mais cargos de liderança. E depois, quando o marido dela faleceu, ela falou assim, olha, pela primeira vez eu parei para pensar que existem mulheres que são mães solteiras e não têm um marido. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, é você trazer outras perspectivas que, às vezes, você nunca parou para pensar numa realidade diferente da sua. Então, acho que isso que é bem enriquecedor aí. Concordo com os 2 pontos. Eu diria, acho que a pergunta foi se é um compromisso ético, né? Ético tem a ver com moral, então, assim, acho que ninguém discorda do quão moral é ter perspectivas diversas, pessoas diversas, né? O grande ponto ética tem a ver com o indivíduo. Então, assim, como empresas estimulam esse tipo de comportamento e criam mecanismos, porque não pode ser um melhor esforço, não pode ser best effort. Então, a gente quer trabalhar em companhias e a gente espera que essas companhias criem mecanismos e criem formas institucionalizadas de promover isso, para que daqui a um tempo esse comportamento se torne intrínseco dentro da cultura da organização e esses mecanismos já não sejam necessários, porque isso é praticado no dia a dia. Então, o meu ponto aqui seria, a gente precisa cobrar, assim como a gente espera-se que a gente cobre dos nossos políticos mecanismos e comportamentos de fiscalização, a gente precisa cobrar das empresas que a gente trabalha, ou nas empresas que nós formos fundar, ou fundamos, ou, enfim, estamos engajados, que isso aconteça. Tá? E se não está acontecendo, nós somos responsáveis por criar. Então, um ponto que a gente fala muito na Amazon e na AWS é que todo mundo é dono, mas isso é verdade mesmo. Uma vez que você levanta uma bola, você vai cortá-la, você vai chutar. Então, do tipo, não existe um programa de diversidade setado para a América Latina. Isso significa que o time técnico não trabalha nisso? Não, significa que a gente simplesmente foi lá e institucionalizou e criou isso daí. Então, acho que tem 2 pontos. Se esses mecanismos não existem, a gente tem que cobrar que eles existam e a gente tem que tomar partido nisso. E todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres e afins. Eu quero aproveitar que a gente está falando de diversidade, já vou emendar uma outra pergunta que está no mesmo contexto também, e a gente continua discutindo, que alguém perguntou assim, hoje as questões LGBTIQ+, no ambiente de trabalho vêm sendo mais discutidas nas empresas. Vocês acham que as empresas estão tendo uma visão mais aberta sobre isso, assim, tanto em relação à população LGBTQI+, e falando no geral sobre diversidade? Não é meu lugar de fala, mas eu acho que assim, a gente está com uma limitação muito grande nessa discussão. Porque, LGBTIQ+, a gente está falando de muita letrinha para pouca representatividade. Se a gente for pensar, a gente está discutindo um pouco sobre pessoas não binárias e trans, será que a gente está falando sobre isso dentro das empresas? Eu não estou vendo. É uma provocação que a gente está falando muito sobre, talvez, o L, G e o B.
Mas o resto, não. E a gente está com esse problema de como recrutar, como achar essas pessoas, como trazê-las para a empresa, como incluí-las. E eu acho que a gente tem uma questão muito prática, uma questão muito de consequência da gente não ter uma equipe diversa, de olhares diversos, principalmente quando a gente está criando tecnologias. Inteligência artificial, a gente está vendo vários testes de inteligência artificial sendo extremamente racistas, machistas, homofóbicos. Então, esses inputs que a gente está dando de não ter times diversos, né, na tomada de decisão, na criação de produtos, tem uma consequência muito perversa, prática também. Tem um estudo da McKinsey que fala que empresas que têm maior diversidade nas equipes têm 35% a mais de resultados financeiros trazendo para a empresa. Então, também existe uma questão prática, não só ética, para essa questão. Mas, trazendo essa questão da LGBTQ, eu acho que a gente ainda está muito longe de ter uma discussão muito mais inclusiva que traga todas essas letrinhas para frente. Eu acho que a gente tem 2 pontos distintos. O primeiro, respondendo de forma curta a pergunta, se eu creio que as empresas estão mais abertas, a resposta curta seria sim. Porém, adicionar não é necessariamente promover a inclusão, né? Você colocar para dentro, não necessariamente você está integrando. A gente quer integração para além dessa inclusão fatídica, né? Eu trouxe para dentro da empresa. E aí vai para todos os grupos minorizados. Então, sim, mais abertas, e eu acredito que isso é muito porque as empresas são um reflexo, ou deveriam ser um reflexo, de que nós somos como sociedade, tanto nas partes perversas, quanto nas modificações que acontecem. E as discussões estão ocorrendo mais na sociedade. Então, é inerente que elas passem a acontecer também dentro das empresas. Porém, a minha percepção é que existe muito mais uma coisa de aceitação do que de promoção. Existe, especialmente se você pensa no marketing das grandes empresas, existe a clara percepção de que a sociedade tem sido mais crítica em relação a como elas tratam o tema. E, obviamente, elas querem estar mais presentes e bem vistas por a maior parte possível da sociedade, porque quanto mais pessoas estejam com uma boa visão, significam mais clientes em potencial. Então, eu acho que isso também não muda quando a gente fala de empresas de tecnologia, na atração de talentos. Hoje é muito bonito falar que trabalha com diversidade, hoje é muito interessante você chegar num evento desse e colocar que você tem apoiado eventos que envolvem a diversidade, que você trata todos dentro da sua empresa como pessoas iguais, que trazem equidade. Então, tem um pouco dessa máscara que está na moda e, portanto, a abertura ela existe, porque hoje não é tão facilmente tolerado que você tenha um comportamento divergente da aceitação. Só que entre aceitar e promover tem um grande gap. E eu acredito que o nosso próximo passo é efetivamente promover, é ativamente trazer a integração. E aí eu vou juntar essa questão dessa pergunta com a anterior, de como nós podemos ajudar. Só 3 pontos além do que foram colocados. Um é no processo seletivo das nossas empresas, se a gente puder influenciar que a máxima parte seja anonimizada. Então, testes que são feitos em casa e enviados para correção, essa parte pode ser feita sem nome. A gente teve, há um pouco de tempo atrás, uma pesquisa, por exemplo, do GitHub, provando que nomes sabidamente femininos tinham uma porcentagem de aprovação de pull request muito menor do que os nomes sabidamente masculinos. E os mesmos PRs, quando anonimizados, recebiam muito menos comentários e muito mais aprovações. Quer dizer que eu estou dizendo que o código das mulheres é bom e não deveria ser recusado? Não. Quer dizer que deveria ser analisado com a mesma crítica, com o mesmo olhar criterioso, independente de ser homem, independente de ser mulher. Então, no processo seletivo é a mesma coisa. Se existem partes que são avaliadas práticas, como código feito em casa, que seja anonimizado. Se existem entrevistas que são feitas presencialmente, se possível que haja mais de uma pessoa envolvida nesse processo, porque assim você corta um pouco ou inibe esse viés individual que nós temos. Muitas vezes não é que alguém é maldoso e vai chegar e dizer eu vou reprovar essa pessoa porque é gay, eu vou reprovar essa pessoa porque é preto. Não. Nós fomos criados numa estrutura que embute em nós esses conceitos sem que a gente sequer perceba. Às vezes, você sequer nota o motivo da sua... Sabe aquele feeling? Você fala, não sei, tem uma coisa, não está batendo.
às vezes você nem sabe a raiz disso, mas ela pode vir de preconceitos que foram estruturados em você sem que você se desse conta. Então, quanto mais pessoas envolvidas no processo, dentro de um budget, todo o contexto que a gente sabe que recrutamento envolve, e quanto mais anonimicidade dentro das possibilidades, mais chance de ser uma avaliação justa e equânime. Eu queria complementar aqui, eu participo do The Developers Conference, que inclusive acho que teve recentemente aqui em BH, e uma frase muito legal que a Yara colocou no TDC foi que uma coisa é você convidar a pessoa para a festa, outra coisa é você ir lá e tirar a pessoa para dançar. São duas coisas diferentes. Então, acho que entra um pouco no que ela falou. Não é só você ir lá e convidar para a festa, você tem que fazer com que a pessoa participe. Então, as empresas têm que fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na empresa. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que tinham banheiros que tinham feminino, masculino e tinham um banheiro unissex que qualquer pessoa que não se sentisse representada por masculino ou feminino pudesse usar. Já acho que já é um começo nesse sentido. E também tem uma história de um colega meu, de uma outra empresa, que ele tinha um chefe que era homossexual e tinha um processo lá seletivo e tinha vários currículos, ele escolheu uma pessoa que era negra e o chefe dele falou, mas será que é esse cara mesmo? E ele virou e falou assim, ele é o melhor candidato, eu vou escolher ele. Aí o cara parou e se tocou que ele estava com preconceito. Gente, isso acontece, é o que ela falou, é o que a gente chama de bias ou viés inconsciente. Então, a gente tem que parar para refletir se a gente não está tendo isso, de ter esse viés inconsciente por algum preconceito que seja familiar, social, se incurtiu na gente, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vem de uma sociedade que tem uma raiz aí com esses preconceitos. Legal. Eu ia complementar exatamente isso dos viés inconscientes, né, que estão muito presentes aí. Saindo agora um pouco, né, dessa temática da diversidade, falando um pouco sobre a construção nossa como profissional, né, da nossa jornada profissional, o que compõe a gente nesse mundo. Tem duas perguntas aqui, eu vou aproveitar para fazer elas juntas e aí a gente debate, elas estão bem ligadas. Que uma pergunta assim, quais as soft skills que o mundo das startups mais procura em uma pessoa? E quais vocês consideram fundamentais para a área de TI, principalmente em testes, se alguém tiver aí uma consideração a fazer. E aí vem uma outra pergunta. E qual a melhor maneira de evoluir as nossas soft skills, né, no mercado de trabalho? Eu tenho, nos últimos 5 anos, construído e participado de processos seletivos em startups. Então, nos últimos 4 anos na Sambatec e esses últimos 6 meses na Maio. E acho que, tirando questões como integridade, honestidade, humildade, que são super importantes e estão nas matrizes de talentos que eu construí nesse processo, tiveram 3 soft skills que eu percebo que vieram para os processos de QA, de engenheiros, de product managers, que são a versatilidade. Então, quando você está numa startup, em geral, a gente tem os times multifuncionais, né, os squads multifuncionais, mas a gente tem times mais enxutos, assim. Então, é necessário que você esteja disposto a fazer muita coisa, sabe? A extrapolar um pouco ali os limites do que você escolheu fazer, ou do que você gosta de fazer, ou do que é a sua expectativa fazer. Então, numa startup, a versatilidade e a flexibilidade são muito importantes. Comunicação. Acho que existe muito o estereótipo, né? A pessoa de tecnologia não se comunica bem, não sei o quê, o pessoal nerd. Mas não, sabe? Eu acho que nas 2 startups que eu trabalhei construindo esse processo, para mim, a comunicação, as pessoas, os engenheiros, os QAs, os PMs que se comunicam bem, são aqueles que se destacam muito, assim, que conseguem traçar um caminho de carreira legal num ambiente de startup, porque a gente tem muita autonomia, né, em startup. Então, a gente toma muita decisão e é muito importante que esteja tudo na mesa sempre, sabe? Que quando a gente está tomando decisão, a gente saiba quais são os trade-offs que a gente está tratando ali. E resiliência também. Então, uma startup, você tem que estar preparado para um ambiente de muita mudança, assim, muitas vezes você está no estágio mais inicial do desenvolvimento de produto, muitas vezes o produto ainda não atingiu o market fit, muitas vezes você está validando ali proposta de valor e muito do que você faz ali são experimentos, você está construindo muito MVP que é experimento, sabe? Então,
é difícil se apegar ao trabalho, que às vezes você passou um tempo fazendo aquilo ali, de repente você pode chegar um dia e mudou. A gente não conseguiu validar valor naquilo ali, vamos seguir para outro caminho. Então, essa resiliência de saber que tudo vai mudar e vai mudar rápido é super importante, assim. E passando para a segunda pergunta, então, como desenvolver esses soft skills, eu vou muito na linha do que as meninas falaram das mentorias e da cultura de liderança, assim, de liderança forte. Então, não é a liderança do líder fala o que você tem que fazer e você faz. É o desenvolvimento, sabe? O co-desenvolvimento. Então, você ter ali próximo de você uma líder, um mentor que está te dando feedbacks contínuos sobre isso. Então, tem um livro muito legal sobre isso, quem se interessar pelo assunto de liderança, que chama Radical Candor. A autora ela trabalhou com a Sharon um tempo no Google, então ela tem uma metodologia, vamos dizer assim, para trazer isso, que ela fala que dentre os 4 quadrantes, entre dar um feedback honesto e se importar, você tem que estar fazendo sempre as 2 coisas. Então, você tem que pegar as pessoas do seu time e dar um feedback muito sincero, muito claro, muito rápido, muito assim, logo depois que aconteceu a questão, e sempre trazendo esse feedback, se importando com o desenvolvimento da pessoa. Então, acho que é uma forma incrível de ter esse desenvolvimento. Então, uma pessoa do meu time teve um comportamento ali, que aí a gente está falando de soft skill, né, de questões comportamentais que talvez feriu algum valor da empresa ou que não estava muito dentro dessa flexibilidade que a gente quer desenvolver, da versatilidade ou da comunicação. Vou puxar a pessoa ali rápido e falar com ela, olha, eu acho que poderia ser mais legal assim, e eu estou te falando isso porque eu me importo com o desenvolvimento da sua carreira. Então, acho que é bem por aí. Boa. Bom, eu complementaria só, até para setar, tipo, de onde a gente está partindo, por soft skill a gente está falando de comportamento, né? Então, a gente está falando que é algo que dá para mudar, porque tem essa máxima do tipo, eu não sei me comunicar, ou eu não me sinto confortável e tal. Isso é treino, é tão simples quanto treino. Então, partindo do ponto que estamos falando de comportamento, eu acho que a primeira coisa que qualquer profissional, seja para startup ou seja no mercado de tecnologia, ou não precisa saber e ter muito claro é autoconhecimento. Você tem que saber onde você está, entender qual que é a sua expectativa e o que a empresa comprou de você. Porque tendo esse baseline, você vai conseguir trabalhar em tudo isso que a Yolanda falou, que são 3 pontos super importantes. E, para mim, o mais importante de tudo isso é, entendendo o autoconhecimento, eu vou entender como eu aprendo. Porque, para mim, a qualidade inerente mais valiosa para o mercado, e daqui para frente, acho que pesquisas McKinsey comprova isso, as empresas têm uma média de vida hoje de 10 anos. Tá? Então, assim, é surreal achar que a gente vai saber tudo, a gente está numa zona de conforto e nada vai mudar. Capacidade de aprendizado. Se você entende como você aprende, onde você está, o que você faz bem, o que você não faz bem, você vai estar aberto a ouvir feedback, porque você vai saber que, cara, eu realmente tenho pontos que aqui eu estou nível 100, eu poderia estar em outro nível, e você vai saber como trabalhar esses pontos. Então, para mim, a capacidade mais importante é autoconhecimento, entender como você aprende e ter agilidade para isso, porque o mercado espera de você. A gente tem uma agilidade e a gente tem expectativas com a nossa vida, né? A gente quer avançar num determinado ritmo. O mercado, em geral, vai esperar que você avance mais rápido. Não que você deva fazer, mas você tem que saber que essa é a expectativa. Eu diria isso. Não sei. Eu queria aproveitar os nossos últimos minutinhos aí, abrir para o público, ver se vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar, se vocês querem complementar sobre o que elas falaram em algum desses assuntos, e a gente aproveitar esse finalzinho aí. Oi, eu sou Vanessa. E primeiro eu queria agradecer a Nai por representar a gente tão bem e por falar tanta coisa importante e livrar um pouco da gente de tantos vieses e ter uma linguagem neutra nessa conversa. Foi massa, Nai. Obrigadão. E sobre as coisas que foram discutidas, eu acho que a gente também tem que levar em consideração a individualidade. Nem todo mundo se conhece bem, nem todo mundo sabe como aprende, nem todo mundo... A gente vem de backgrounds diferentes, a gente passou por dificuldades diferentes, a gente veio a gente está numa sociedade que é extremamente opressora, principalmente para a mulher, e principalmente dentro da tecnologia, principalmente para a mulher preta, para a mulher... Eu sou nordestina, eu sou de Recife, se vocês não perceberam. Então, a gente passa por uma série de dificuldades e a gente é constantemente desacreditada. Então, não é medir todo mundo com a mesma régua, sabe? Não é como eu aprendo, como... Não tem meritocracia. É muito como
a gente consegue encontrar suporte umas nas outras, se ajudar para começar a se entender e começar a se desenvolver. Eu acho que tem muito mais coisa antes de chegar e provar o meu valor e tudo mais. Então, eu concordo 100% com o que a Nay falou em relação a entender como a empresa, o que a empresa espera de você, para poder trabalhar nisso, para poder se fortalecer e se desenvolver. A gente precisa de muito mais do que os homens em geral, porque, como você falou no começo, síndrome do impostor é uma coisa muito, muito, muito mais forte em mulheres, justamente por causa de onde a gente vem crescendo, sabe? Então, vocês falaram coisas muito importantes e eu queria agradecer por ter mulheres hoje aqui e por a Nay estar aqui. Sério, de verdade. Bom dia, meu nome é Raquel e eu sou surda. Eu faço sistema de informação aqui na PUC. E pelo assunto que vocês tocaram, uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, eu já estou quase me formando e, por exemplo, eu estou tendo muita dificuldade de conseguir um estágio, porque principalmente na hora do formulário, quando eu coloco que eu sou surda, né? Porque lá pergunta, né, se você tem alguma deficiência, qual deficiência que você tem. No meu caso, eu sou surda, além de ser surda, eu sou usuária da língua de sinais. Eu não consigo me comunicar através da oralização, da fala. E, às vezes, eu percebo que, por exemplo, já tem uns 2 anos que eu estou nessa luta para conseguir um estágio, e eu não consigo, não sei se é por causa dessa falta de acessibilidade comunicativa a qual eu apresento. E aí, às vezes, as empresas nem me respondem. E aí, o que eu percebi, uma conclusão a qual eu cheguei, é que, como eu sou surda e eu sou usuária de língua de sinais, não consigo me comunicar através da oralização, eu não consigo ingressar em estágio, alguma coisa assim, por causa dessa falta comunicativa. Mas eu quero dizer que, assim como qualquer outra pessoa, eu sou capaz, eu posso aprender, assim como qualquer outra pessoa, eu preciso, na verdade, somente dessa acessibilidade comunicativa. Né? Então, a gente vê aí que tem um lado positivo e também um lado negativo. Eu acho que isso que vocês estão colocando, a gente realmente enfrenta essas dificuldades. O que eu poderia falar para vocês é não desistir e procurar comunidades. Cada vez mais a gente está vendo que com internet, com grupos, as pessoas conseguem discutir esses temas, conseguem se juntar, e isso acaba fortalecendo, trazendo essa discussão e trazendo consciência para outras pessoas e empresas. Então, eu acho que a melhor meio é realmente vocês nunca desistirem, procurarem outras pessoas na mesma situação, fazerem parte de comunidades, para trazer essas discussões e essa consciência cada vez mais em eventos, em empresas, para a gente mudar essa realidade no futuro. Isso ser uma coisa natural no futuro, a gente quebrar essas barreiras. A gente vai ter que ter um trabalho extra para quebrar as barreiras, mas a gente sempre vai ter pessoas para apoiar, comunidades para apoiar, e juntos nós somos mais fortes. Mais um? Eu tenho. Meu nome é Jéssica. E, assim, uma coisa que eu percebo é que as empresas estão sempre lutando pela diversidade, vamos contratar pessoas homossexuais, mulheres e tal. Só que, às vezes, as pessoas que já estão dentro da empresa não estão preparadas para essa diversidade. E aí, o que acontece? A pessoa entra e tem que lidar com comentários que, assim, que são ruins, né? Que acaba transformando o ambiente tóxico para a pessoa que está lá, que deveria estar sendo incluída, na verdade, é só uma inclusão contratual, digamos assim. Ela realmente não vai se sentir, porque as pessoas que já estão lá não estão preparadas para isso. Além das ações que as empresas têm de incluir, quais as ações que vocês acreditam que as empresas precisam ter com os funcionários que já estão lá? Às vezes é uma pessoa que está na casa há mais de 15 anos, tem aquela mentalidade e não consegue mudar, né? Que tipo de comportamento ou que tipo de ação prática as empresas deveriam tomar com os funcionários que já estão na casa?
Minha percepção, tá? Eu acho que tem aí 2 vieses. Um, que você precisa inibir esse tipo de comportamento. Então, você precisa ter mecanismos para que as pessoas se sintam numa cultura livre de reportar esse tipo de comportamento e que algo aconteça em cima dessa validação desse reporte. Então, essa é a primeira coisa. Tem que ter canais anônimos, você precisa estar seguro de falar com o seu superior ou de comentar e ter certeza que isso vai ser levado à frente. Se não tem, eu acho que essa é a primeira coisa, porque você precisa inibir. Uma vez inibindo e uma vez estando explícito que é errado esse tipo de postura, aí eu acho que times cross-funcionais ajudam a dar essa quebra. Então, dá a oportunidade das pessoas trabalharem juntas, de olharem para outra pessoa como um indivíduo, não olhar gênero, não olhar raça, não olhar em outra tipo de questão pessoal, olhar como um profissional. Então, acho que times cross-funcionais ajudam. E eu acho também que tem muito de como a cultura da empresa se comporta com diversidade. Então, diversidade é algo bonito que está só na porta, ou diversidade acontece até diversidade de pensamento. Em reuniões, pessoas são estimuladas a colocarem pontos diferentes ou não? Ou é sempre, é uma cultura do não confronto? Esse tipo de coisa é muito subliminar, mas ele diz muito da maneira prática que as empresas aplicam diversidade. A gente sempre está falando, em geral, de coisas muito, não extremas, mas um pouco mais, que causam mais efeito, né? Então, gênero, raça ou algum tipo de deficiência. Mas diversidade tem a ver com pensamento, tem a ver, você está confortável e seguro de ser quem você é, independentemente do que seja isso, entendeu? Então, acho que é isso, tem que inibir, tem que criar algumas pequenas ações, times cross-funcionais, olhar como a empresa trabalha com a sociedade. Aí, obviamente, tem N outras coisas mais formais, a Anne lembrou bem, cursos de anti-assédio, toda essa parte precisa estar dentro, né? O que eu vejo mais eficaz é, uma vez que você vê uma situação e você testemunha isso, não guarde para você. Então, se você está numa situação que você acha que não é o que deveria acontecer do ponto de vista ético, acho que sim, tem uma certa responsabilidade de você levantar isso, seja na hora, seja posteriormente. Acho que é importante não ser omisso. Um outro ponto que vai de encontro com o que foi dito conhecer as diretrizes da empresa onde você trabalha, formalmente. Vamos falar de questões formais primeiro. A maioria das empresas tem uma política formal em relação a isso. Então, você precisa conhecê-la para que você possa cobrar que ela seja adequadamente cumprida. Na ATW, por exemplo, a gente tem, quando você assina junto com o seu contrato de trabalho, você assina uma política de não assédio. Então, é descrito tudo que a empresa entende como assédio, desde os pequenos gestos aos grandes gestos, e quais são os caminhos que a gente toma para cada uma dessas atitudes. São coisas que, às vezes, na hora das letrinhas pequenas, quando a gente assina o nosso contrato com a empresa, quem aqui sabe onde é que está o contrato que assinou com a empresa que trabalha hoje? Se eu pedisse para você ir chegar em casa e pegar o contrato para a gente dar uma olhada, quem saberia onde está? Não chega a ser metade. Então, são coisas que a gente não observa quando a gente entra num contexto. E a empresa tem esse tipo de documentação, geralmente. Então, procura saber qual é a política formal. E, a partir disso, se alguma coisa destoa daquilo, você pode, de maneira corporativa, dizer, olha, isso aqui está rompendo, e buscar os meios que a empresa tem. De novo, na Telab, por exemplo, você vai conversar direto com o departamento de legal, que vai dar todos os trâmites necessários, e, inclusive, se for uma questão criminal, como é caso de racismo, como agora é questões de homofobia, as medidas judiciais também são tomadas, inclusive, pela empresa. Mas, as questões corporativas, também tem a questão de empatia mesmo, que é como que você lida. Não basta você não fazer uma piada que seja ofensiva. Você também não pode rir dessa piada que é ofensiva. Então, não basta que você não oprima a sua coleguinha ou seu coleguinha. Se alguém faz isso do seu lado e você está passivo, você está participando daquilo. E aí vai de grandes coisas, desde um assédio no ambiente do cliente, por exemplo, onde, idealmente, se você está com um colega que foi assediado, imediatamente você dá suporte para aquele colega, tirar ele daquela situação, perguntar como ele está se sentindo e ajudar ele a informar quem tem que ser informado. Ou, num caso um pouco menor, entre aspas, você está numa reunião de trabalho e percebe que uma colega é interrompida de 2 em 2 minutos quando coloca uma ideia, você pode falar, ei, fulano, só um minutinho, que eu acho que a Maria está tentando falar faz um tempo. E
trazer essa palavra para que a pessoa consiga se colocar. Então, a gente consegue, desde grandes gestos corporativos até pequenos gestos de empatia, promover essa inclusão real que foi mencionada. E aí, para fazer a gente sabe que a gente está num caminho, né? Não chegamos lá ainda. Então, por exemplo, a gente teve na TW um momento onde a gente tinha vagas específicas para pessoas com necessidades especiais e a gente não estava recebendo muitas aplicações. E começamos a tentar ver o que estava acontecendo com o site. E se tinha alguma coisa que a gente podia melhorar para aproximar a linguagem, alguma coisa assim. E pela primeira vez, a gente teve, olha só, fazendo minha meia-culpa como QA, né? A gente teve a ideia de, vamos pensar na acessibilidade e na usabilidade aqui dessa página. E quando a gente tentou pela primeira vez usar o site de maneira que a gente não tivesse o recurso visual, né? Então, simulando uma pessoa que tivesse baixa visão ou deficiência visual, o que a gente descobre? Que o tab index nunca chegava no botão confirmar. A pessoa conseguiria preencher todo o formulário, mas na hora que chegava no último campo, o tab voltava para o primeiro. Uma pessoa que não enxergasse nunca conseguiria enviar uma aplicação para a gente. Isso é o quê? Empatia. Não tínhamos ninguém que tivesse aquela necessidade especial no nosso contexto. Então, nunca nos preocupamos com isso. Então, às vezes, porque eu não sou negra, eu não me preocupo com um comentário ofensivo racialmente. Às vezes, porque eu sou hétero cis, eu não me preocupo com um comentário que é ofensivo para uma outra pessoa. Ou, às vezes, independente de qualquer grupo minorizado, eu não me preocupo porque não é comigo. Então, além das corporatividades, a empatia é uma arma gigante que a gente tem. Oferecer e requerer isso às outras pessoas é um mecanismo que eu acredito que vai levar a gente muito longe nesse processo. Vamos fazer a última perguntinha, nosso tempo está acabando. Eu queria compartilhar, na verdade, duas coisas rápidas, na verdade. Eu sou gestor numa empresa já há um bom tempo e vivenciei durante esses momentos como gestor diversos problemas e dificuldades. Uma das últimas que eu tive foi uma bem parecida com a nossa amiga ali, que é surda, que a gente fez uma entrevista que me marcou bastante, que eu não sabia, a gente estava na etapa final da nossa entrevista lá, e durante, nós vimos o teste técnico, chamamos a pessoa para poder conversar, mas a pessoa nitidamente tinha um problema na fala dela, tinha um problema nas cordas, tinha algum tipo de deficiência, que isso afetava tanto a fala dela, quanto também a gente via que tinha uma questão cognitiva, que atrapalhava né, assim, atrapalhava ali o raciocínio na hora das perguntas que a gente fazia. E, logicamente, aquela vaga, no final das contas, a gente falou assim, olha, essa vaga aqui realmente não vai dar para encaixar. Mas eu achei muito interessante também o comentário da nossa amiga ali, porque as empresas precisam criar vagas, né? Assim como você comentou lá na TW, assim, precisa ser criado um ambiente para isso. Logicamente, vai ter que ser feita uma adaptação, palestras vão ter que acontecer, as pessoas a empresa precisa se conscientizar e eu acho que uma forma que eu achei que é super relevante, aí tem a ver com outro ponto que eu queria compartilhar, é que o mundo vem se transformando, né? E essas mudanças têm que ter empatia e elas, de alguma forma, vai ter que ser conta-gota mesmo. Teve um de vocês que comentou que não deixar passar batido. Né? Assim, aconteceu alguma coisa, não deixa passar batido. Mas eu diria que até um pouco além do passar batido é você ir pregando e ir comunicando e incentivando com que mudanças aconteçam nas empresas, porque não vai acontecer pela violência, pela força, isso não vai acontecer. Teve uma pessoa que saiu da empresa há alguns anos atrás e, com muito respeito, escreveu um e-mail gigantesco para mim de coisas que ela vivenciou na empresa e que me marcaram bastante. Basicamente, era uma pessoa que se sentiu indiscriminalizada no ambiente ao qual eu geria. E aquele e-mail ele me marcou muito. E eu agradeci depois dessa pessoa, depois tive a oportunidade de conversar com essa pessoa presencialmente e agradecer essa pessoa pelo e-mail respeitoso. Eu acho que se não tivesse um diálogo
essa pessoa não teria abertura para poder falar comigo tudo aquilo que ela queria falar. E eu me senti... eu acho que essas críticas, assim, se a gente não tiver aberto, a gente perde boas oportunidades de ouvir, de poder transformar. E eu, como gestor, eu peguei aquele e-mail gigantesco dela e compartilhei com a diretoria, compartilhei com a presidência, compartilhei com todo mundo lá na empresa. E entrou uma nova área de RH, eu peguei esse e-mail e montei um dossiê de casos que aconteceram lá e falaram assim, ok, ó, nós temos que mudar isso. E aí a empresa falou assim, poxa, calma, isso está nos nossos planos, mas assim, como eu comentei do conta-gota, chega uma outra pessoa e fala assim, olha aqui, ó, nós temos que mudar isso. E aí, não acho que vai mudar de novo pela violência, pela força. Eu acho que a gente tem que continuar batalhando, com muito respeito, com respeito até com os diretores. Teve um diretor mesmo, quando eu compartilhei esse e-mail, o diretor falou assim comigo, assim, não, o mundo está ficando chato, hein? E assim, a pessoa tinha se sentido indescriminalizada no ambiente que a gente estava, e com razão. E um diretor virou para mim e falou assim, nossa, esse mundo está ficando chato. As pessoas nem aceitam mais brincadeiras. Você também, diretor, você precisa amadurecer nisso. O mundo está mudando. E o cenário está mudando. Então, eu queria só compartilhar, acho que colabora muito aí com o que vocês falaram também. Muito, muito bacana compartilhar isso. A questão é, o mundo está ficando chato para quem? Né? Então, esse que é o ponto que a gente tem que pensar. Eu acho que, pegando esse gancho, o que eu queria falar aqui é assim, a responsabilidade é de cada um de nós. Não se omitam nunca. Eu acho que cada um tem a missão de manter a sua empregabilidade, que é o quê? Estudar, cuidar da sua carreira. A sua carreira não é de uma empresa, a sua carreira é sua. Você pode mudar de empresa o momento que você quiser, tem muitas vagas por aí. Então, trace o seu plano de carreira. É lógico que, às vezes, você quer fazer carreira dentro de uma empresa, mas se aquela empresa, de repente, você não está conseguindo mudar o ambiente, não está conseguindo ser ouvido, olhe para o mercado. A gente tenta até um certo ponto, mas às vezes não dá. Mas assim, a sua carreira é sua, você que tem que fazer o seu desenvolvimento e não se omita. Se tem casos que são graves, que são casos, de repente, que têm que ser levados à justiça e coisas assim. Tem casos que você não precisa ser agressivo, você pode ser assertivo com a pessoa do seu lado. Olha, eu não gostei dessa piada, você já parou para pensar que isso é ofensivo, se é um colega seu, mas a responsabilidade é de cada um de nós de atuar nos ambientes e não deixar as coisas passarem e ajudar os nossos colegas no ambiente inclusivo. E a gente nunca se omitir. Maravilhoso. Eu queria agradecer aqui a todo mundo que contribuiu aí no painel, todo mundo que estava aí prestando atenção. Quem achou que foi legal, quem curtiu esse formato, levanta a mão. Nossa, que lindo. Ano que vem tem mais. E eu vou chamar aqui agora a Renatinha, que vai dar as próximas informações.